Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos extras, além do que já enviamos semanalmente, hoje postaremos receitas com arroz. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 copos de arroz, carne seca cozida e desfiada à vontade, vagem à vontade, picada em pedaços bem pequenos, cenouras à vontade, meio tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de cheiro verde, meia cebola picada em pedaços pequenos, meio pimentão picado em pedaços pequenos, 1 colher de café de tempero em pó sabor carne e 2 colheres de azeite de oliva. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Nós vamos colocar a vagem. Nós colocamos a vagem primeiro porque ela demora mais a refogar. Ela está verdinha assim, gente, mas ela está crua ainda. É uma dica que eu aprendi há muitos anos com a minha avó. Se você quiser que ela fique verdinha assim, você ferve 1 copo de água quente, coloca uma pitada de bicarbonato de sódio e joga por cima da vagem antes de levar ela para refogar. Aí ela conserva assim verdinha. Nós colocamos a vagem primeiro porque ela é mais dura, ela demora mais a cozinhar. Mas aqui é pouca quantidade e nós vamos fazer o arroz à grega. Não colocamos água não. Colocamos a cenoura ralada. Aqui, gente, ela já está no ponto al dente. Ela não está nem dura e nem desmanchando. Nós cortamos em pedaços pequenos, justamente para ela refogar bem rápido. Agora colocamos o pimentão. Se você tiver pimentão vermelho, pode colocar também. Colocamos a cebola picada. A carne seca cozida e desfiada. Se você não tiver a carne seca, você pode substituir por presunto ou apresuntado, peito de peru, peito de frango. Mas fica muito gostoso fazer com a carne seca. Cheirinho bom, gente. Agora nós colocamos o tomate e o cheiro verde. O que demora mais nessa receita é refogar a vagem e a cenoura. A carne seca já está cozida e desfiada e os outros ingredientes são rápidos de preparar. Vamos colocar o tempero em pó sabor carne. Aqui nós colocamos o sabor carne porque tem carne seca. Se fosse colocar frango ou peito de peru, aí você colocaria o tempero em pó sabor frango. Pode colocar também o tempero em pó sabor legumes. Agora nós vamos colocar o arroz cozido. Tá, gente? O arroz já está cozido. Nós temos a receita já postada. Vamos misturando aos poucos assim. Sempre no fogo baixo. Se vocês forem fazer para mais pessoas, você pode dobrar a quantidade dos ingredientes. Está pronta a nossa receita. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Essa aqui é a base da receita. Mas como é uma receita caseira, você pode substituir pelo ingrediente de sua preferência. Pode retirar, acrescentar. Você pode colocar milho, ervilha, uva passa. Então esta é a nossa receita de hoje. Arroz à grega. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 4 copos de arroz cozido, 1 copo de queijo parmesão ralado, 1 copo de queijo mussarela ralado, 1 copo de presunto ou apresuntado ralado, 1 colher de sopa de requeijão. Para fazer o recheio da nossa receita, nós vamos usar meio copo de cebola picada,
copo de molho de tomate. Nós já temos postado a receita de molho de tomate. 1 copo de tomate picado sem semente. Meia colher de café de tempero caseiro. 2 colheres de sopa de azeite e 2 colheres de sopa de cheiro verde. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma panela nós vamos colocar o azeite, vamos colocar a cebola e vamos colocar o tempero caseiro. Nessa receita nós não vamos deixar a cebola dourar, não. Nós vamos fazer um molho mais seco. Então nós já colocamos o tomate e vamos colocar o molho de tomate. Mexemos bem. Sempre no fogo baixo, tá, gente? Agora nós vamos esperar ferver para apurar o gosto dos ingredientes, tá? Aí, gente, começou a ferver, ó. Nesse ponto, nós provamos o nosso recheio. Aqui vocês podem colocar os ingredientes que vocês mais gostarem. Vocês podem colocar milho verde, ervilha, pode colocar pimenta, condimento caseiro que vocês quiserem. Aqui nós vamos fazer de um jeito mais simples, porque essa é uma receita do dia a dia. Agora que já está fervendo, nós vamos colocar o cheiro verde. Nós colocamos cheiro verde no final, para ele ficar mais apurado o gosto. Agora nós desligamos o fogo, está pronto o nosso recheio. Nós vamos colocar o requeijão, porque o nosso arroz está muito soltinho. Mas se você for fazer um arroz específico para essa receita, você pode fazer um arroz mais molhado, tá, gente? Não precisa ficar soltinho assim, não. Nós já temos postado receitas de arroz. Então nós vamos misturar o requeijão, de preferência em temperatura ambiente, tá? Se ele estiver bem gelado, não mistura fácil, não. Agora nós misturamos bem para dissolver o requeijão no arroz. Nós não colocamos muito requeijão para ficar aquela papa, não, tá, gente? É uma colher de sopa mesmo. O arroz fica um pouco grudado. Se ele ficar muito soltinho, aí não fica bom. Agora nós pegamos uma travessa, então nós vamos colocar o arroz como se fosse uma camada. Vamos forrar o fundo da forma, não precisa de untar. Nós colocamos mais ou menos 1/3 da quantidade de arroz. A dica dessa receita é nós apertarmos bem assim o arroz, ó. Que aqui ele está fazendo o papel de uma massa, para forrar o fundo. Então, nós apertamos bem assim, ó. Aqui, gente, ficou bem fixado a camada de arroz, ó. Agora, nós vamos colocar presunto ou apresuntado. Vocês podem comprar ralado, então ralar em casa. Agora, nós vamos colocar a mussarela. Agora, nós vamos colocar a metade do molho cobrindo a nossa receita. Nós espalhamos bem o molho assim. Agora nós vamos colocar o restante do arroz. Sempre nós temos que colocar o arroz apertando assim, tá, gente? Olha. Nós colocamos as 2 camadas de arroz e nas 2 camadas nós apertamos assim. Agora nós vamos colocar o restante do molho. Então, nós estamos terminando de espalhar o molho. Agora, nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. Agora, nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 25 minutos. Já se passaram 25 minutos que a nossa receita está no forno. Tá quente. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Aqui, gente, como que fica muito bonita e saborosa a nossa receita, olha. O queijo derreteu, fica dourado assim dos lados.
Então esta é a nossa receita de hoje, lasanha de arroz. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 1 copo de arroz, 1,5 copo de água, 3 colheres de sopa de linguiça, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de bacon picado, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de tomate picado, azeitonas à vontade, 2 dentes de alho picado, meia colher de café de tempero caseiro, um envelope de tempero em pó sabor frango. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar na panela de pressão as 2 colheres de azeite e vamos dourar a linguiça. Agora nós vamos colocar o bacon. Nós vamos jogar a cebola. Vamos colocar o tomate, o cheiro verde, sempre misturando, tá, gente? Agora nós vamos colocar o tempero caseiro, vamos colocar o alho picado, o tempero em pó, sabor frango. Agora nós vamos colocar o arroz, 1 copo de arroz. Misturamos. E para cada 1 copo de arroz, nós vamos colocar 1,5 copo de água. Água fria. Agora nós vamos tampar a panela. A partir do momento que começar a chiar esse pino aqui, nós vamos contar 3 minutos. É muito importante esse tempo para não queimar a nossa receita. Então vamos aguardar. Quando começar a apitar, nós vamos contar 3 minutos e apagar o fogo. Já se passaram 3 minutos que a nossa panela de pressão estava apitando. Vamos deixar a panela esfriar sozinha, sem colocar debaixo da água, porque nesse tempo ela vai acabando de cozinhar o arroz. Nós deixamos esfriar sozinha a panela, olha, não tem pressão mais. Olha, gente, que bonito que ficou. Sequinho, tá dando pra vocês verem o fundo da panela, olha. Está sequinho, hein? Não está queimado e o arroz está soltinho. Por isso que eu falo, tem que obedecer o tempo certo de cozimento para não queimar. E depois deixar fechado na pressão para esfriar sozinho. Esse tempo que fica fechado vai acabar de secar a água e cozinhar o arroz. Agora nós vamos colocar numa travessa. Aqui, gente, como ficou soltinho nosso arroz, olha. Como sugestão, isso aqui é opcional, nós podemos colocar um pouco de queijo ralado. Podemos colocar um pouco de cebolinha para enfeitar. Podemos colocar azeitonas. Aí vocês podem colocar o jeito que quiser, podem colocar ovo cozido, qualquer coisa que vocês quiserem para poder enfeitar. A nossa receita ficou muito bonita, muito saborosa, um aroma delicioso, muito fácil de fazer. Então esta é a nossa receita de hoje. Arroz com linguiça na panela de pressão. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje é 1,5 lata de cerveja escura, 1 colher de sopa de azeitona preta, 1 colher de sopa de azeitona verde, 1 copo de arroz cru, 2 colheres de sopa de cheiro verde, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó,
2 colheres de sopa de cebola picada, 100 gramas de linguiça picadas. Aqui você pode substituir a linguiça por salsichas. E azeite à vontade para dourar a cebola e a linguiça. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite. Vamos colocar a cebola para dourar. Nós deixamos no fogo médio. Agora nós despejamos o arroz e vamos dourar o arroz também. É muito importante dourar o arroz para ele ficar soltinho, tá, gente? Agora nós vamos colocar a cerveja devagarinho. Não vamos colocar tudo de uma vez, não. Nós colocamos a metade. Fica assim mesmo, tá, gente? Porque a cerveja é escura, aí o arroz fica assim mesmo. Agora nós vamos colocar os temperos. Agora nós vamos tampar aqui por 10 minutos. No fogo médio. Vamos esperar cozinhar. Enquanto nosso arroz está cozinhando, nós vamos fritar a linguiça. Então nós colocamos uma colher de azeite e acrescentamos a linguiça. Se você já tiver a linguiça pronta, cozida ou frita, eu não preciso fazer essa parte não, tá? É porque a nossa aqui ela está crua. Então a linguiça já está no ponto que nós queremos. Se vocês quiserem mais dourada, vocês deixam mais tempo. Mas para nós aqui ela já está no ponto. Um cheirinho bom. Nós apagamos o fogo. Depois nós vamos misturá-la no arroz. Mas nem agora não. Já se passaram 10 minutos que nós deixamos tampado o arroz, olha. Mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha, tá, gente? Dependendo da chama do seu fogão, pode ser 8 minutos, pode ser 12. Nós vamos colocando aos poucos o restante da cerveja. Agora não vamos tampar mais não. Vamos deixar destampado e vamos ficar controlando agora, tá? O líquido vai secando e nós vamos colocando mais. É como se fosse a água, tá, gente? Só que é cerveja. A cerveja tem que estar em temperatura ambiente. Ela não pode estar nem gelada e nem muito quente. Aqui, gente, tá quase cozido o arroz, olha. Nessa parte aqui, nós colocamos a linguiça. Misturamos. Lembrando a vocês que está no fogo baixo, tá? Colocamos as azeitonas. Misturamos. E agora nós vamos colocar o restante da cerveja. Então nós colocamos a metade e tampamos. Depois nós vamos controlando. Com ela destampada, vamos colocar o restante. No fogo baixo. Agora vai terminar de cozinhar. Depois que nós colocamos o cheiro verde. Aqui, gente, está quase cozido o arroz. Tá faltando pouco para secar o líquido, olha, para ficar sequinho e soltinho. Então agora nós vamos colocar a cebola e a salsinha. Aqui em nossa região nós chamamos de cheiro verde, cebola e salsinha. Mas tem vários lugares que cheiro verde é o coentro, a cebola e a salsinha. Nós misturamos levemente assim. Já está pronto o nosso arroz. Aí já está cozido já. Apagamos o fogo e vamos decorar o nosso prato. Olha aqui, gente, como ficou bonito o nosso prato. Um aroma delicioso. Está cozidinho o arroz, olha. Tá vendo? Ele fica escuro assim por causa da cerveja. Mas ele está cozido, bem temperado. Nós enfeitamos com batata palha e colocamos uma salsinha por cima assim. Então essa é a nossa receita de hoje. Arroz na cerveja. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.
Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de arroz. Nós vamos colocar para esquentar a água. Vamos usar 2 colheres de sopa de óleo e 1 colher de café de nosso tempero caseiro. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso arroz. Nós colocamos numa panela as 2 colheres de óleo. Mexemos assim. Fogo alto, tá, gente? Despejamos os 2 copos de arroz. Então, nós colocamos assim na panela, vamos assim, ó, misturando. E agora nós vamos colocar o tempero. Nós colocamos o tempero depois que o arroz já está na panela. Se colocar quando estiver só o óleo, aí o tempero vai queimar, vai dourar. Então, nós colocamos o tempero agora. E vamos mexendo assim para dourar o arroz. É muito importante nós fazermos isso para ele ficar soltinho, tá? Vamos mexendo nele assim por uns 5 minutos, tá, gente? Sem parar de mexer para ele não queimar. Enquanto isso, a água nós colocamos para aquecer. Aí, gente, como está soltinho, olha. Nós fazemos assim, ele desce soltinho. Nós ficamos aqui dourando ele, não deixamos queimar, desde que ele está branquinho. Então, quando você pega assim e solta, ele cai soltinho, ó. Aqui já está bom. Então, nós fazemos assim, nós colocamos a tampa para não espirrar no fogão. Então, nós jogamos a água assim, ó. Deixamos só um pouquinho da água. E aqui nós mexemos assim, está no fogo alto, continua no fogo alto o arroz. Mexemos assim para ficar todo solto. E agora nós vamos tampar. Vamos deixar aqui tampado no fogo alto até secar a água. Já se passaram 15 minutos e nós colocamos água no nosso arroz. Aí nós mexemos assim, olha, a água está secando, olha, tá dando para vocês verem? Então nós colocamos agora mais um pouquinho de água. Abaixamos o fogo, que estava no fogo alto, né? Então, nós colocamos um pouco de água. Então, nós colocamos o restante da água, deixamos no fogo baixo e deixa ele destampado. Gente, o nosso arroz já secou a água. Ele está cozidinho. Você faz assim com garfo, não tem mais água nenhuma. E você vê, ele está cozido, olha. Tá muito bom, soltinho. Nós desligamos o fogo. Agora tem um detalhe, gente. Vocês não podem tampar ele agora, não. Se vocês tamparem, ele vai continuar o cozimento. Ele já está no ponto, então não precisa de cozinhar mais, não. Muita gente fala que o arroz fica uma papa por causa disso. Que depois de pronto tampa. Aí tampando ele fica abafado, ele vai cozinhando, cozinhando, cozinhando. Quando você for consumir, ele está todo grudado. Se você quer ele soltinho assim, a partir do momento que você cozinhou, não tampa mais. Você pode jogar um pano de prato por cima, mas com a tampa você não usa mais para poder tampar o arroz. Tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Agora nós vamos colocar numa travessa e enfeitar nosso prato. Eu vou ensinar para vocês como nós fazemos aquela rosa de tomate. Olha aqui, você pega um tomate de qualquer tamanho, você vai descascando como se fosse uma laranja, olha. Então, nós terminamos de descascar o nosso tomate como se fosse uma laranja. Se arrebentar, não tem importância não, você faz uma rosa menor. Aí você pega assim, ó, desse jeito, olha, tá assim, pega o fundo e vai rodando assim, ó, tá dando pra vocês verem? Olha. Vai rodando ele assim por dentro. Olha aqui. Como se estivesse de novo fazendo um tomate, mas sem nada dentro. Aí colocamos aqui no meio, ou do macarrão, do arroz, qualquer receita que você fazer. E aqui por dentro você pode colocar ou uma coisa vermelha, ou então uma azeitona, ou pedaço da própria casca de tomate, uma azeitona de qualquer cor, para não ficar assim aberto o centro dele. E enfeita muitas receitas. Olha aqui, gente, como está soltinho o nosso arroz. Olha aqui, ó. Bem soltinho, cozidinho. Não está papa.
muito gostoso. Então esta é a nossa receita de hoje, como fazer arroz. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Para o frango nós vamos usar 300 gramas de peito de frango picado em pedaços pequenos, 1 copo de água, 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de tomate picado sem sementes, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de azeite. Nós falamos uma pitada, é que nós pegamos com a ponta de um garfo e uma colher, nós pegamos um pouquinho do ingrediente. Então aqui nós temos uma pitada de orégano, uma pitada de colorau, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de pimenta calabresa e meia colher de café de tempero caseiro. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso arroz colorido são 2 copos de arroz cozidos, pode ser sobras de arroz, tá, gente? Vamos usar 2 colheres de sopa de tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de cenoura crua ralada, pedaços bem finos, olha. 2 colheres de sopa de milho verde, 2 colheres de sopa de ervilhas. E vamos usar também opcional para decorar a nossa receita, azeitonas e queijo parmesão ralado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos fazer o frango. Em uma panela nós vamos colocar o azeite, nós acrescentamos a cebola, vamos deixar ela dourar um pouquinho. Agora nós vamos colocar o frango. Agora nós vamos colocar todos os condimentos e tempero, olha. Misturamos bem. Se vocês não quiserem colocar a pimenta, vocês colocam mais tempero caseiro. Nós colocamos o molho inglês e o tomate. Agora nós colocamos a água, misturamos. O fogo está em temperatura média. Agora nós vamos tampar aqui e vamos deixar por uns 10 minutos. É o tempo suficiente para cozinhar este peito de frango. Se você for cortar em cubinhos, ele demora mais. Mas você vê, o importante é estar bem cozido o nosso frango. Enquanto o nosso frango está lá cozinhando, nós vamos fazer o arroz colorido. É só misturar os ingredientes, gente, olha, que o arroz já está cozido. Então nós colocamos em uma tigela maior para poder misturar. Esses ingredientes aqui são opcionais, você pode trocar pelo ingrediente de sua preferência, são sugestões. Nós colocamos o milho, colocamos a ervilha, misturamos, colocamos a cenoura ralada bem fininha, fica uma cor bonita, né, gente? Olha. E agora o tomate. Não vamos colocar tempero não, porque o arroz já está temperado. Lembrando a vocês que o nosso forno já está ligado, temperatura média 180 graus. Agora nós vamos passar para uma travessa. Vocês viram como é fácil de fazer, gente? Agora nós vamos polvilhar um pouco de queijo ralado por cima. Não vamos colocar muito não, tá, gente? Vamos colocar azeitona para enfeitar. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutos, para dar uma aquecida no nosso arroz colorido. Aqui, gente, se passaram 10 minutos que o nosso frango está cozinhando. Já está macio. Nós podemos apagar o fogo. Está um cheirinho bom, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos pegar o arroz. Olha que bonito, gente. Um cheirinho bom. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Pena que vocês não conseguem sentir o aroma
que está exalando. Olha aqui. Essa receita se chama frango picante porque ela tem pimenta. Nós ainda nem colocamos aquela dedo de moça não, mas se vocês quiserem pode colocar, tá? Nós colocamos a pimenta do reino e a pimenta calabresa. O frango ficou cozidinho, olha aqui, gente. Então essa é a nossa receita de hoje. Frango picante com arroz colorido. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 1 copo de arroz, 2 copos de água, 1 litro de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 10 cravos da Índia, anis estrelado. Esse é o ingrediente que nós colocamos no arroz e fica muito gostoso, tá, gente? Nós vamos usar um e os outros nós vamos usar para decorar a nossa receita. Colocaremos também coco ralado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo alto, nós vamos colocar os 2 copos de água fria. Logo a seguir, nós vamos colocar o copo de arroz. Misturamos bem. Nós não colocamos tempero nenhum não, tá, gente? Nós vamos tampar a panela e vamos aguardar o arroz secar. Fica assim, olha. Nós não esperamos deixar secar tudo não, senão queima o arroz. Nós colocamos a caixa de leite condensado e abaixamos o fogo. É muito importante abaixar o fogo agora. Ficou fogo alto somente enquanto estava cozinhando o arroz e a água. Nós colocamos os grãos de cravos e o anis estrelado. Aos poucos nós vamos colocando o leite, porque o arroz vai cozinhando devagar e pegando o gosto dos ingredientes sem parar de mexer. Sempre colocando aos poucos o leite. Nós estamos mexendo aqui há uns 10 minutos, gente. Já está quase cozido. Olha como está cremoso o nosso arroz. Colocamos o coco ralado agora para o sabor agregar aos outros ingredientes que estão na panela. Colocamos o restante do leite. Misturamos bem e devagar. Quando o arroz ficar bem cozido, desligamos o fogo, colocamos o creme de leite, misturando sempre. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós colocamos os cravos para enfeitar e no meio tem um anis estrelado. Nós podemos colocar na geladeira ou consumirmos em temperatura ambiente mesmo. Então esta é a nossa receita de hoje. Arroz doce, uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são, olha aqui, ó, nós temos 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de tomate, 2 colheres de sopa de pimentão verde, 2 colheres de ervilha, 2 colheres de presunto cozido, 2 colheres de azeitona verde picadas, 2 colheres de uva passa. Esse aqui é mussarela em cubos, 2 ovos cozidos, 2 colheres de milho verde, 2 colheres de cenoura, salsa e cebolinha a gosto, 2 xícaras de peito de frango cozido e desfiado. Agora opcional, pimenta do reino, orégano. Para enfeitar o nosso prato, nós temos queijo ralado. E aqui ó, tem salsinha, cebolinha, ovos. E uma coisa que nós nunca usamos na nossa receita, hoje nós vamos colocar, tá? Porque arroz de festa tem que ter uma coisa diferente. Isso aqui é o champignon. Aqui tem 2 copos de arroz, nosso copo de 200 ml. Mas se você tiver arroz que sobrou do dia anterior também, pode fazer, tá? Você pode fazer tanto com arroz fresquinho, que você cozinhou hoje. Aí, ó, soltinho, ó.
Ou pode fazer também com arroz de ontem. Então nós vamos pegar, fazendo assim, olha. Vamos colocar um pouco de arroz. Vamos colocar metade. Mas para facilitar mexer, tá? Se colocar tudo de uma vez, aí fica ruim para mexer. Então, gente, agora do jeito que tá aqui, nós não vamos colocar sal, não. Porque o queijo já contém sal. Agora, se você não for colocar queijo, você coloca uma pitadinha de sal, tá? Bem pouquinho. Agora, vocês podem fazer de dois jeitos. Vocês podem colocar numa travessa e levar ao forno. E agora, para a maneira mais rápida que eu estou acostumada a fazer, é levar ao fogo. Fogo alto, sempre mexendo, apagamos o fogo. Agora nós vamos colocar numa travessa. Então essa é a nossa receita de hoje, arroz de festa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de arroz, meio copo de farinha de rosca, queijo mussarela cortado em cubos, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de cheiro verde, um ovo inteiro e uma pitada de pimenta do reino em pó. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar o arroz. Vocês reparem que o arroz está prensado no copo, olha. Nós apertamos assim para dar uma quantidade boa. Se você não fizer isso, fica pouca quantidade. Agora vamos colocar a farinha de rosca, o queijo parmesão ralado, a pimenta do reino em pó e o cheiro verde. Agora nós desmanchamos o ovo assim, ó, e acrescentamos a essa mistura. O ovo que vai dar liga à nossa receita. Misturamos bem. Nós vamos apertando assim, fazendo pressão, vai juntando bem o arroz. Agora, com a ajuda das mãos, nós vamos apertando assim, olha, para os ingredientes ficarem bem juntos. Aqui, gente, quanto mais nós mexemos assim, mais os ingredientes se misturam. Agora nós vamos fazer umas bolinhas assim, olha. Aí vamos colocando aqui no prato. Depois nós colocamos o recheio, tá? Agora vamos fazer só as bolinhas. Nós terminamos de enrolar os nossos bolinhos. Agora nós fazemos assim, olha. Nós achatamos ele nas mãos para colocar o recheio do queijo. Tem que ficar bem no meio do bolinho, olha. Se você não colocar o queijo bem no meio do bolinho, na hora que for fritar, ele vai estourar. Estourar é o bolinho abrir. Aqui, gente, só isso. Vamos fazer assim com todos eles. Nós terminamos de rechear os nossos bolinhos de arroz. Agora nós vamos fritá-los. Para testarmos a temperatura do óleo, colocamos uma colher de madeira ou um palito. Se borbulhar em volta, é que o óleo já está bom para receber a fritura. Nós não podemos colocar no óleo frio, não, senão vai encharcar o bolinho. E se colocar no óleo quente demais, ele vai dourar por fora e por dentro o queijo vai ficar cru. Nós não colocamos muito na panela não, porque senão pode grudar um no outro. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos, olha. Bem douradinhos. Agora nós abaixamos o fogo, porque o óleo esquentou muito. Nós colocamos o restante dos bolinhos. Se vocês quiserem mais quantidade, é só dobrar a receita. Nós estamos terminando de fritar os bolinhos de arroz. Apagamos o fogo e vamos decorar o nosso prato. Olha como ficaram bonitos os nossos bolinhos, gente. Muito gostoso mesmo.
Agora nós vamos abri-lo para vocês verem como ficou. Olha, a casquinha fica crocante. E olha o recheio, gente. O queijo derretido. Fica muito gostoso mesmo colocar o queijo assim por dentro. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolinho rápido de arroz. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de carne, uma carne macia, picada em pedaços pequenos, 4 copos de água, 2 copos de arroz, 100 gramas de bacon picado pequeno, meia cebola picada, um tomate picado, uma cenoura pequena picada, cheiro verde à vontade, meio copo de milho verde, uma colher de café de colorau, um envelope de tempero em pó sabor carne, e aqui nós temos meia colher de café de tempero caseiro e uma pitada de pimenta do reino em pó. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos temperar a carne. Colocamos a pimenta do reino em pó e o tempero caseiro. Nós não vamos temperar muito não, porque depois nós vamos colocar outros ingredientes. Nós vamos colocar a água para aquecer. Em uma panela nós vamos colocar o bacon e vamos fritá-lo. Não colocamos óleo nem azeite de oliva não, porque o bacon já tem a sua própria gordura. Vamos fazer uma panela maior para melhor visualização. Agora que nós fritamos o bacon, nós vamos retirá-lo, colocar em uma vasilha separada. E aproveitando essa gordura aqui do bacon, nós vamos colocar a carne. Nós vamos dar uma leve dourada nessa carne. Ela vai cozinhar só depois junto com o arroz. Agora nós colocamos a cebola. A cada ingrediente colocado, nós misturamos. Colocamos o bacon, o colorau, a cenoura, o tomate. Na água que nós colocamos para ferver, nós vamos colocar o tempero em pó sabor carne. Misturamos e apagamos o fogo. Agora nós vamos colocar os 2 copos de arroz. Misturamos bem. Vamos colocar o milho verde. Dependendo da marca do arroz, ele absorve mais ou menos água. Nós estamos acostumados a fazer com esse mesmo tipo. Então essa quantidade de água é o quanto basta para que a receita fique muito saborosa. Mas se precisar, você coloca mais água no final da receita. Misturamos bem. No fogo médio, nós vamos deixar cozinhando aqui por uns 15 minutos. De vez em quando nós damos uma olhada, mexemos um pouquinho. Já se passaram 15 minutos que o nosso arroz está aqui no fogo. Está quase secando a água, bem pouquinho. Agora que nós vamos colocar o cheiro verde. Fica um sabor bem mais apurado, colocando no final assim. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos deixar no fogo bem baixo por alguns minutos até acabar de secar a água. A cenoura já está cozida, a carne também. Aí, gente, a água já secou, ó. Então nós apagamos o fogo. Para colocar na travessa, nós colocamos a carne no fundo. Colocamos pedaços de cenoura. E agora colocamos todo o arroz.
Agora fazemos uma leve pressão assim. Completamos com um pouco mais de arroz. Vocês podem colocar em qualquer tipo de travessa, tá? Retangular, quadrada. Fazemos uma pressão assim, ó, com a colher. Olha aqui, gente. Fica igual o bolo. Agora nós vamos decorar. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. A minha mãe chamava essa receita de bolo de arroz. Muito gostosa mesmo. Por isso que eu falei com vocês, tem que pegar uma carne macia, para ela cozinhar bem, picar a cenoura em pedaços pequenos, para acompanhar o cozimento. Fica muito gostoso mesmo. Se por acaso vocês não encontraram a carne macia, se vocês quiserem fazer com a carne mais dura, vocês cozinham a carne separada na pressão um pouquinho e depois mistura. É muito importante nessa receita a carne estar macia, olha, desmanchando aí. E o milho verde, nós colocamos o milho verde de conserva, que ele já vem cozido. Muito gostosa mesmo essa receita. Pode servir com um prato único ou então com acompanhamento. Então essa é a nossa receita de hoje. Arroz com carne. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 copos de arroz cozido, queijo parmesão ralado à vontade, 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de presunto ou apresuntado picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de cenoura ralada, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, 100 gramas de mussarela cortada em cubos, 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, uma pitada de orégano, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de salsinha desidratada. Vocês podem usar também a salsinha comum. E uma colher de sopa de pimentão picado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela, nós vamos colocar os ingredientes. Colocamos a cebola, o presunto ou apresuntado, pimentão verde, azeitonas, tomate. Nós colocamos um pouco, depois nós vamos misturando. Não precisa misturar a cada ingrediente colocado, não. Pode colocar uma certa quantidade e depois misturar. Vamos colocar a cenoura ralada. Vamos colocar a mussarela em cubos. Vamos colocar os condimentos aromáticos. Nós não vamos colocar tempero caseiro nem sal, porque o arroz já está pronto e temperado. Misturamos bem. Vamos colocar o requeijão. Agora nós vamos colocar o arroz. O queijo parmesão ralado nós vamos colocar por cima, tá? Não vamos misturar aqui não. Agora nós vamos misturar bem todos os ingredientes aqui na tigela. Fica assim, gente, olha, nós misturamos bem. Agora nós vamos pegar uma forma. Fica mais bonito fazendo uma forma transparente. Mas se você não tiver, pode fazer na de alumínio também. Nós vamos untar com manteiga ou margarina. Agora nós colocamos essa mistura na forma. Agora nós acomodamos na forma. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 a 30 minutos. No meu forno são 30 minutos, mas dependendo da chama do seu fogão, em 20 minutos já fica pronto. Já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E nós podemos aproveitar as sobras de arroz. Aqui
como ele fica, gente. Não ficou ressecado e não ficou molhado também. Ficou na cremosidade que nós queremos. Então essa é a nossa receita de hoje. Arroz de forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.